Chegamos no melhor mês na introdução alimentar do Otto. E nada melhor do que ter um acompanhamento, né? Então a gente vai ter a nossa primeira reunião com a nossa Nutri, a Nutri do Otto, na verdade, né? Que ela vai explicar certinho os alimentos nesse primeiro contato que ele vai ter, os cortes. E vai ser bem interessante esse bate-papo. Vem com a gente. Oiê! Muito bem, querendo comer tudo até as paredes, o cadeirão dele. Ansiosa. Ansiosa, né, mulher? Vamos começar uma introdução alimentar, que é uma fase importante, que a gente precisa ter paciência, mas é uma fase muito gostosa de viver, é onde ele vai descobrir o mundo quase. Ah, ele já tá querendo comer, ele vai ser bom, hein? Esse eu acho que ele vai comer de tudo, vai gostar de quase tudo. Ai, tomara, de verdade, tomara que ele come de tudo, gosta de tudo, pra ele ficar uma criança ali falando, nossa, comi de tudo, que maravilha. Ah, vai ser. Então, Mel, vamos lá começar as introduções, as orientações, que realmente vamos mudar ali a vida do Otto com alimentação saudável. O que a gente vai fazer? A gente vai apresentar os alimentos novos para ele. Não é que ele vai depender exclusivamente da alimentação por agora. Não, você vai continuar dando mamar, o TT pro Otto, tá? Então, trabalhar isso em você, porque isso, às vezes, na mãe gera uma decepção, porque às vezes eles vão comer pouquinho, às vezes vai comer quase nada, e tem mãe que surta, que fala, meu Deus, meu filho vai passar fome. Mas não vai acontecer, porque a principal fonte dele vai ser seu peito ainda, certo? Mas, primeiro ponto, falar da introdução. O Otto tá prestando atenção. Aí ele tá muito desconcentrado desse jeito. Ai, meu Deus. Mas, primeiro ponto da introdução alimentar. Precisa ter rotina, certo? Horário certinho, enfim, porque no primeiro mês a gente vai fazer 3 refeições com ele. Aí a gente vai escolher ali ou um lanchinho da manhã, almoço, ou almoço e janta e lanche, ou almoço, lanche, almoço e lanche de novo. Aí a gente vai vendo como que vai encaixar na sua rotina, tá? E ali a gente vai intercalando junto com o mamar. Então, o grande segredo é, o Otto não pode estar agitado na hora de conhecer os novos alimentos. Então, se ele tiver muito choroso, ou você perceber que ele está com muita fome, esse não é o momento de apresentar os novos alimentos. Você vai dar primeiro o mamar para ele, e depois, às vezes ele vai dormir, enfim, não tem problema. Você vai, não, ele dormiu até a tarde. Você vai apresentar a refeição da tarde para ele, que, tipo, por exemplo, um lanchinho aqui, que geralmente a gente coloca fruta, tá? Então, é respeitar o momento dele. Então, se ele estiver muito agitado, muito choroso, você vai acalmar ele com o seu TT, e aí ele vai ficar mais calmo para poder conseguir realmente ter esse contato ali com as preparações, com as refeições ali, porque imagina, você agitada, com fome, querer experimentar uma coisa nova, você não ia ficar, né, meu? Imagina lá morrendo de fome e alguém enfiando alguma coisa na sua boca. Então isso não é legal. Então realmente tem que estar pleno, ele tem que estar calminho lá na cadeirinha dele, bonitinho, tá? Pra gente conseguir ter uma refeição agradável, certo? Tô anotando, tá? Pode falar. Pode. E se você não conseguir pegando e anotando, depois eu vou mandar tudo pra você também, tranquilamente, tá? A gente vai começar a fazer a introdução mista, vai ter um pedaço ali da BLW, mas também vai ter um pedaço da comum, que você vai introduzindo mesmo na boca dele, mas respeitando os desejos dele, respeitando de que forma. Ah, Kenner, quando que eu vou saber que ele vai estar saciado? O neném, ele sabe. Então, como ainda ele não sabe falar, enfim, ele vai ter sinais com a mão. Ou ele vai empurrar sua mão, ou vai virar um rostinho, ou vai começar a ficar mais agitado no cadeirão. Então, é realmente falar, não colocou, ele não quer mais, é respeitar, porque o estômago dele é bem pequenininho. Então, vai caber pouca coisa mesmo ali dentro do estômago. Às vezes, 2 colheradinhas de cada coisa já foi e ele já vai estar cheio. Então, por isso que o leite também vai estar nessa questão ali. Tem neném que fica até os 2 anos
mamando. Então ali realmente, mas geralmente até um ano é que ele vai ser o principal ali em questão do dia em si. E aí nesse tempo a gente vai apresentando os alimentos para ele nesse momento. Tá? Então, tipo, nesse primeiro mês ali a gente vai introduzir basicamente o quê? As frutas no geral, tá? E ali no almoço e na janta a gente vai o quê? Incluir uma proteína boa, um carboidrato bom. É a mesma questão para um adulto que está fazendo uma alimentação saudável. Então, ter uma porção de legumes, ter até mesmo as folhas, mas geralmente a gente cozinha essas folhas para estar apresentando ali para eles também. Né? Para que toda essa questão de introdução alimentar? Para ele crescer um adulto saudável e com mais facilidade para comer esses grupos alimentares também, tá? Então a gente vai... Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Nesse primeiro contato, então, vai ser, tipo, tudo papinha pra ele, tipo, pra ele sentindo a textura dos alimentos, o gosto. Isso. Quer ver, ó? Você tá conseguindo ver essa tela que eu tô te mostrando? 6 meses, almoço, lanche... Ó, você vê que a textura vai ser essa. Não vai ter nada batido no liquidificador, nada batido ali muito pra ficar muito líquido, não. Você vai cozinhar bem o alimento e vai amassar com o garfo pra ficar nessa textura aqui, certo? E bem o quê? Dividido, nada misturado, pra virar um trem que ele não vai saber o que ele tá comendo. Porque a ideia é o quê? Porque se a gente for olhar aqui no canto, você tá vendo? Esse aqui vai ser um carboidrato. Então a gente vai apresentar o carboidrato separado dos outros alimentos para ele sentir o sabor desse grupo alimentar. Então aí às vezes, deu o primeiro carboidrato, você vai dar junto com a proteína. E assim vai até completar o pratinho ali. E nesse meio tem umas formas cortadas aqui. Essa vai ser para ele brincar, praticamente, para ele pegar no alimento, que muitas vezes ele não vai comer, mas vai ver que está ali tendo um contato com o alimento em si. E aí esse momento é o momento de você conversar com ele, elogiando a comida, falando, olha, você vai comer a cenoura, você está comendo a batata. Então é realmente fazer deste momento um momento prazeroso. Porque também é nessa fase da vida que a gente tem ou ali memórias afetivas boas ou traumas. Então, geralmente, da maioria da população, se você for perguntar por que você não gosta de tal alimento, ele não vai saber, mas às vezes é um trauma lá da introdução alimentar, que às vezes a mãe enfiava a goela abaixo e fazia desse momento um momento de terror. Geralmente... Você vai comer, você tem que comer tudo. Quem só vai enfiando tem que comer, e aí a mãe fica desesperada porque o filho não tá comendo, e vira um clima ali realmente muito estressante. E essa não é a ideia. Então lembra que eu falei lá pra você, a gente tá apresentando, ele não vai passar fome porque ele vai estar mamando no seu peito, certo? Então a gente vai estar ali dando essas refeições, e esses cortes aqui ele vai estar mesmo conhecendo, pegando, olhando, vai fazer uma bagunça, vai amassar, enfim, mas é porque a gente vai estar realmente apresentando ali a questão dos alimentos. Então tudo separado, vai ter opção lá, proteína, aqui na foto é um atum, tá? Mas é legal a gente começar com um franguinho, uma carne moída, aí você vai cozinhar bem, dá uma esmagadinha com garfo também é interessante, tá? Na questão da carne em si. O franguinho ali bem desfiadinho, bem pequenininho também, pra não ter a questão do problema do engasgo em si. E tudo é sem sal? Pode não ouvir, pode falar. Tudo é sem sal? Tudo é sem sal. Só o gosto do alimento mesmo? Aí você vai temperar, quer ver? Deixa eu passar aqui pro lado pra você ver. Mas é temperos naturais, certo? A gente conseguiu, ó, cebola, alho, aí você vai temperar com as cebolinhas, enfim, aí tem a cúrcuma, tem páprica, esses você pode colocar no alimento para também trazer um sabor. Tudo que a gente não oferece nesse momento é realmente para não criar alguma doença, alguma predisposição mesmo ali no futuro, para ele ter uma questão mais saudável, mas não significa que o sal é horrível, não. Ele vai realmente entrar em outro momento
alimento para o Otto ir aprendendo a lidar mesmo com o sabor do próprio Que alimento. momento que entra o sal? Mas aí você vai Depois de fazer um o quê? ano. A comida normal da casa, tá? Mas antes de colocar o sal, você separa, O dele. coloca o sal para a família, até mesmo para facilitar a sua vida, para você não ficar fazendo sempre 2 refeições ali diretas em si. Ó, o que eu tô vendo bastante, tipo, eu até salvei, depois eu vou te mandar se é bom fazer ou não. Eu vi muitas mãezinhas fazendo caldinho e congelando o caldinho, tipo, caldinho de beterraba, de cenoura, ou caldinho próprio da carne, sem o sal, só com os temperos, e aí vai e congela naqueles cumbuquinhos de silicone. Sim. Depois só coloca, tipo, ou na carninha, ou o caldinho do feijão. Não sei se... Isso, aí você vê que é para dar sabor no alimento. E tudo que você conseguir facilitar na sua vida vai ser bem-vindo. Então, tem mãe que já gosta de deixar o purezinho da batata congelado. Tem mães que vão nessa área de congelados, mas ali tudo natural também. Os caldinhos é super mega interessante, até às vezes ali batidinho com tomate, enfim, para realmente trazer sabor também, né? Para ele não comer só ali do zero, enfim, para ele realmente gostar do alimento. A única coisa que não vai acrescentar vai ser o sal em si. Mas os temperos naturais, então, eu posso colocar, Pergunta se lógico, na canela medida, pode. né? Tipo, Isso. nada exagerado. Nada extrapolado ali, tipo, igual que vai ser pro adulto, que a gente acaba colocando às vezes uma quantidade muito forte. É lembrar que ele vai ser sempre o primeiro contato do Otto. Então pra dar um saborzinho, pra você ver falando, tá gostosinho, enfim, realmente pra não ser nada ali também só a carne, o gosto da carne. Assim, Pode canela, uma Keninha? cebola, um alho, já traz um sabor melhor ali na preparação. Tá? pode canela? Oi? Canela, pode colocar canela? Tentar deixar a canela um pouquinho mais pra frente, porque todo alimento que tem potencial alergênico a gente vai tentar deixar ali para depois de um ano, né? Qual que Ovo vai ser também? esse grupo alimentar aí? A canela, que geralmente tem muita gente que tem alergia, a gente vai deixar para depois de um ano. Leite, por exemplo, também para depois de um ano. Então a gente vai trabalhar essa Pergunta questão boa. de, o mel também não é interessante, tá? Ovo também depois de um ano? Não, o ovo já caiu por terra. A gente consegue introduzir ele mais cedo, mas, por Depois exemplo, se a gente dá o ovo hoje, a gente espera 3 dias, vê se ele vai ter alguma reação. E se ele tiver essa questão de ficar mais agitado, enfim, cancela, aí a gente apresenta para depois. Mas geralmente a maioria vai aceitando, mas é respeitar esse tempo. Deu um dia, espera 3 para ver se ele vai ter alguma reação ali do ovo em si. E sempre dando ali 1/4 do ovo, não dando o ovo inteiro, enfim, trabalhando essa questão, tá? Mas o ovo ele vai poder. O que não pode vai ser essa lista aqui. O mel, por conta do botulismo, né, da bactéria em si, não pode dar para criança por agora. Frutos do mar em geral, camarão, enfim, essas coisas que são realmente grupos que têm uma predisposição para dar alergia muito mais fácil. Então, para a gente evitar que ele venha ter alergia de alguma coisa, é depois de um ano. E se conseguir segurar ali até depois de 2, tá? Leites no geral, derivados, iogurte, essas coisas, tudo que vai ter leite também depois de 2 anos. Até aqueles iogurtes naturais, né? É natural, o iogurte natural. Até esse iogurte natural? É deles. Aí a gente vai esperando um pouquinho. Aí, às vezes, oferecer ele ali depois de um ano. Aí depois começar a oferecer mais depois de 2. Pra gente ir evitando a questão da alergia. Ele ter alguma intolerância alimentar, enfim, essas coisas. Alguém na família já tem intolerância alimentar? Não que eu saiba. Tipo, da minha não. E acho que da do Kelmer também não. Você tem alguma intolerância? Acho que ninguém tem. Maravilha, porque Eu aí as chances é menores de ter a intolerância dele. Porque aí quando ele completar um aninho, a gente já consegue oferecendo mais algumas coisas até pro corpo e reconhecendo a proteína, que é de difícil digestão. Então a gente vai oferecendo ali gradativamente ao longo do dia, certo? Doce, açúcar, enfim, essas coisas é só depois de 2 anos e olhe lá, se conseguir deixar mais pra frente ainda melhor. Ai, não quero dar, não. A gente ajuda o Otto a, tipo, quando
tiver numa festinha, ele vai preferir a fruta ou doce. Geralmente, quem tá nessa pegada de ficar sem doce até os 2 anos, ele não vai ter preferência para doce, para açúcar, enfim, essas coisas todas. A gente realmente trabalhar o paladar dele, porque se já apresenta precocemente o açúcar para ele, a papila dele já vai ficar mega excitada. Então, aí ele não vai aceitar mais nada, só vai querer doce, e aí é só ladeira abaixo, é refri, enfim, essas coisas que a gente deixa até pra ele tiver na adolescência e conhecer só na escola. Ah, eu não quero dar não. Doce, fast food que eu tô vendo ali. Assim, o máximo que eu conseguir segurar, eu quero segurar ele. Tipo, tudo que for fazer mal pra ele, eu... E a gente já vive isso, né, também. É isso que Então... vamos falar, né? Pro adulto, a gente já bate nessa tecla, né? Ah, não tem, não pode, enfim, tem que ir uma vez na semana e olhe lá. Pra criança piorou, então é tentar não realmente apresentar pra ele não ficar ali aquela criança que é formiguinha, que quer doce toda hora, porque isso, o doce ele excita demais as nossas papilas gustativas, então é um vício. Então se a gente não deixa o auto-viciado, ele consegue receber muito melhor os alimentos ali saudáveis, que se ele experimenta um doce e um brócolis, a questão de sabor é muito gritante, então ele vai achar brócolis muito sem graça, ou qualquer outro legumes, ou qualquer outra verdura. Então a gente precisa realmente ali fazer com que ele goste desses grupos alimentares, para que depois, no futuro, esses alimentos industrializados não venham a ser uma preferência para eles, certo? Isso é a mesma coisa de refri, enfim, tudo ali que foi industrializado, deixar até para mais de 2 anos. Você vai perceber que vai existir uma pressão, né, na vida dos pais, socialmente mesmo. Meu Deus, ele tá numa festa e não vai comer. Ai, meu Deus, que judiação. Enfim, aí vai muita questão psicológica também. Saber que não, realmente faz mal para a saúde. Não é só porque é uma proibição, que não pode, porque realmente a gente está priorizando a saúde do Otto. E lembrando que a imunidade dele não é igual de um adulto, né? Então, às vezes, se ele come alimentos pobres em proteína, em nutrientes, vitaminas, ele não vai ter uma imunidade legal. E, enfim, aí a gente vai fazendo uma questão com a sociedade, às vezes você vai brigar com todo mundo, fala, meu Deus, enfim. Não, minha mãe mesmo, eu falei, ai, o Otto não vai comer nada disso. Ai, se vier pra minha casa aqui, eu já não me garanto muito. Eu falei, então não vai pra sua casa. E aí é sempre assim, aí às vezes a gente fica, os avós, eles têm muita dó, porque eles estão olhando, eles estão tentando pegar, porque eles vão ter essa reação, porque é tudo novo, é tudo diferente, então vai ter uma fase que ele vai querer colocar tudo dentro da boca, então não é algo que ele quer, mas porque ele quer ver o que é, então geralmente eles conhecem tudo pela boca, então é ter esse cuidado, tentar alertar a família também, o porquê não pode, até mesmo para ele não venha a ser um adulto obeso, né, um adulto com problemas de diabetes, de hipertensão, então tudo isso não é por acaso, a gente vai tratando a saúde dele até ele ser adulto. Então, esses 2 primeiros anos dele é crucial para determinar a saúde dele da forma adulta, tá? Então, se ele, por exemplo, escolhe a direção só de açúcar, só de industrializados, enfim, ele vai ter a tendência de ser um adulto com mais predisposições a doenças, hipertensão, diabetes, obesidade, enfim. E se a gente vai na outra vertente, ele vai ter uma facilidade maior de ser um adulto que come de tudo, que não tem, não como isso, não como aquilo, que vai ter uma saúde boa. Então, é por conta dessas coisas que a gente faz uma introdução alimentar saudável, legal, né? Porque a maioria vai falar, mas meu filho comeu isso quando era criança. Igual o vô fala que deu leite condensado pra tia Mayra. Enfim. É maravilhoso. Se com 3 meses ela já comia. Porque o leite dela disse que foi leite condensado. Daí a gente pergunta, e como que tá a saúde da tia Mayra hoje? É 100%? Não é 100%. Ela tem uma predisposição maior de ficar mais fofinha. E tudo isso vai influenciando ali na vida adulta. Então, esse é o motivo da gente estar sempre ali fazendo essa parte da nutrição, de fazer uma introdução alimentar legal. Tá? Além de toda a questão funcional do organismo dele, enfim, que ainda está terminando de amadurecer.
toda a questão intestinal, enfim, e os alimentos saudáveis contribuem para essa questão do amadurecimento mesmo dele, intestinal, da imunidade, enfim, de todas essas coisas, tá? Além das castanhas no geral, mesmo ali que são as boas, né, do Pará, enfim, são gorduras boas, mas para ele no momento, né, por conta do amadurecimento dele, né, do trato gastrointestinal, não tá ali suficiente maduro. Então, é tentar deixar ali para depois dos 2 anos de idade. Então, qualquer tipo de castanha, dá uma segurada, e até mesmo porque ela tem um potencial alergênico muito grande. Então, a gente tenta evitar para ele não adquirir uma alergia desses alimentos ali em si, certo? Tá. E suco? Tipo, ele vai continuar só... Tipo, o líquido que ele vai tomar é só leite do peito, por enquanto. Aí como vai começar a introduzir a alimentação, a comida, esse sólida, aí você vai apresentar água, tá, pra ele. Então, ali no meio da tarde, num copinho que vai ser fácil pra ele dar água, porque aí ele não vai estar só exclusivamente no leite materno, ele vai ter o contato com os outros alimentos sólidos. Então, tá sempre ali apresentando, porque ele sempre vai dar só uma bicadinha, aí sempre escolher água mineral, enfim, ter esse cuidado na questão da higienização é muito importante. Que aí você vai lembrar, o meu filho não tem o trato gastrointestinal, que vai ser da digestão, intestino todo maduro. Então, se tem alguma bactéria, alguma coisa, o corpo ele não consegue combater igual nós adultos. Então, é priorizar sempre ali, tá sempre limpinho as frutas, enfim, deixar essa parte coquelinha. Que bonita. Ela é minuciosa nas coisas. Nossa, ela é mesmo. Eu já ia lá, cortava ela, Melissa. Só o verme na barriga da Mel. Mas é bom que tem aí gente pra ajudar. E coloca carinha pra higienizar tudo. As frutas, as folhas, tudo. A questão de água sempre mineral. Então, como ele vai comer coisas novas, a água vai ter que ser apresentada ali pelo menos 2, 3 vezes no dia. Se ele você sentir que ele tá com sede, você pode ir apresentando. Então, a água ela vai vir junto com os alimentos, tá? Por conta que vai ter temperos, enfim. Então, isso pode ir desidratando o bebê, tá? Certo? Tá. Deixa eu puxar aqui. Aí, falando lá dos cortes. Deixa eu voltar aqui. A questão dos cortes. O que acontece? Quando ele vai engolir alguma coisa, a glote dele é redondinha. Então, a gente vai evitar dar alimentos inteiros, principalmente os pequenos, porque se passa, para. Então, é a hora que ele engasga. Então, por exemplo, aqui a uva, você vê que ela é redondinha, enfim. Jamais dar ela inteira para ele, tá? Você sempre vai cortar na horizontal. Então, você vê que o alimento é super mega redondinho, que você vai ver que vai passar e vai parar, porque praticamente a glote dele ali é da mesma espessura da uva, às vezes de amora, enfim. É sempre cortar na vertical igual tá aqui. Você consegue ver? Consegue ver? Consigo, Porque aí não vai ter o risco de parar nele aqui e ele engasgar. Vão ter vezes que ele vai ter sinais de reflexos do corpo dele mesmo, que vai parecer um engasgo. Aí é a mãe ter paciência nessa hora e observar. Aí igual a gente fala, se você não tiver maturidade suficiente para ver, porque às vezes o neném vai fazer assim, ó. É uma reação normal dele. Mas aí você tem que parar e começar a observar, não dá nada. Mas os cortes é para isso, para evitar essa questão ali, enfim. Mas às vezes vai ter esses episódios dele fazer... Só que é normal. É normal, é uma reação do corpo que às vezes está tentando ajudar ali a engolir. Mas tem mãe que não tem essa maturidade suficiente para ver o filho fazendo assim. Aí eu falo, amassa ou vai dar uma mastigadinha ali com, né, no garfo, enfim, porque tem mãe que se desespera muito e aí vira aquele caos e o neném começa a chorar e aí que pode acontecer um engasgo. Então, se você vê que você não tem essa maturidade suficiente, vê com alguém que tem, alguém que é mais frio, enfim, porque ele vai ter esse reflexo de gag que a gente fala, ele vai fazer isso, mas ele vai voltar ao normal rápido. E é diferente do engasgo, que
ele vai ficar ali sufocado e leva um tempo. Então, depois eu vou mandar alguns vídeos para você entender como é esse reflexo de gag mesmo, para você saber diferenciar o que é o reflexo e o que é o engasgo mesmo, tá? Mas se a fruta estiver cortadinha bonitinha, vai ser muito difícil ele engasgar realmente. Ele vai ter mais os reflexos ali dele normal, tá? A Mas uva, pode falar. tem que descascar ela? Eu lembro que você tinha falado, mas eu não lembro se tem que O descascar. episódio foi minha mãe que contou que minha tia que tirava a casquinha, mas não precisa. Aham. Que aí é função demais, tirar a casquinha da uva, enfim. É só fazer esse corte na horizontal, você vai pegar a fruta e vai cortar, pra ela ficar nesse corte aqui. Tirar o redondinho pra ele ficar compridinho, porque quando ele for mastigar, porque ele consegue, por conta da gengiva dele, que vai estar mais durinha, vai conseguir esmagar a frutinha. Então aí isso vai evitar dele ter um engasgo ali e vai ser tranquilo. Você vai ver que se rolar algum reflexo do gag, enfim, fala que ainda não tem maturidade pra isso, socorro Deus. Aí você vai raspando, vai amassando com garfinho, oferecendo pra ele também, tá? Mas sempre tentar deixar pedaços pra ele trabalhar a mastigação dele, que é importante também nessa fase, pra estimular a questão óssea do rosto dele. Então, por isso que é importante ter pedaços ali, né? Nem que sejam pequenininhos. Por isso que caiu a questão de bater tudo no liquidificador, deixar tudo muito líquido, porque as crianças não estimulavam a mandíbula, o maxilar, enfim, acaba tendo ali alguns problemas na questão do rosto. Por isso que entra a questão de ter mais amassadinho. Você vê que a banana, você vai sempre deixar algum pedaço de casca, você tá vendo aqui a banana, a manga, para que quando ele for pegar, a fruta não fique escorregando toda hora. Na hora que ele for tentar morder e não escorregue, ele vai e morde a mão. Então é mais para ele ter uma aderência ali na fruta. Então, você vê que ele pega mais embaixo, você deixa a casca mais embaixo aqui. Você vê que ele tá indo mais no meio, deixa a casca igual tá aqui no meio para ele pegar ali e conseguir comer a fruta em si, para não ficar escorregando toda hora na mão dele. E é uma questão também de segurança ali, para tentar evitar morder muita coisa, enfim, essas coisinhas, detalhes da vida, certo? Mas você vê que todo alimento, ó, o kiwi, ele tá cortado, dividiu em 4 e tá sempre nesse formatinho aí. Compridinho, para evitar mesmo qualquer coisa circular ali, redondinha, para parar na questão ali na hora que ele for engolir, certo? E a preferência é sempre cortes em palitos ou meia-lua. Tá vendo? Maçã, pera, enfim. Sempre dá preferência nesses cortes e com o tamanho de um indicador nosso. Nada muito grande, também nada muito pequeno. Porque a mãozinha dele é pequena, ele vai vir pegar a fruta ali e vai ficar tranquilo, tá? Você tá bem? Tá entendendo? Eu tô olhando os cortes. E aí você vai ver que aí você pode apresentar ou em forma de palitos, ou você vai cortar eles em cubinho, só pra ele pegando mesmo, pra sentir a textura, enfim, essas coisas. Que aí às vezes ou ele vai levar a boca ou não, mas você vai estar também oferecendo pra ele ali em questão. Aí dá pra gente mesclar essas formas dele pegando sozinho e você amassando e oferecendo. Geralmente a maçã, pera, essas coisas, dá pra você cozinhar elas e raspando, sabe? E deixar esses cortes pra ele ir conhecendo a fruta. Aí você sempre vai falar, essa é a maçã e tal, e conversar e pra ele entender o que ele tá comendo também, tá? Que agora, nesse primeiro mês, o que você for oferecer, que ele vai conseguir comer mais, tá? Às vezes ele vai levar a boca, mais só pra sentir o sabor, mas não vai comer aquilo. Então, tentar raspar as frutinhas, aquelas que dão pra raspar, amassar as frutinhas e dando pra ele provar também, conseguindo ali engolir. Aí evita também os riscos de você ter algum reflexo de gag ali no momento, nesse primeiro mês, principalmente, né? Só pra ele reconhecendo, né? Tipo, o gosto, carne, tipo essas carnes assadas assim, não é pra dar agora, né? Não, aí você pode estar oferecendo, mas aí você vai picar bem picadinho, bem pequenininho, porque aí esses cortes, esses formatos, ele vai pegar e vai só colocar na
boca. Só chupar, né? Tipo. Não vai chupar, porque ele não vai conseguir ir cortando. Então você vai desfiar bem a questão da proteína, com o ovo, amassar bem o ovo, para deixar bem parecendo um moidinho, quase amassadinho ali, bem amassadinho. Aí colocar caldinhos, enfim, que dá para fazer aqueles congelados. E aí você vai oferecer para ele poder comer, sentir o sabor e conseguir ali engolir alguma coisa. Uma outra Porque dúvida. a questão do BLW é mais para eles se habituarem com os alimentos, porque a maioria não consegue ali mastigar e comer, engolir. É muito precoce, é mais para eles sabendo mesmo o que está acontecendo e o que ele está comendo. Eu vi. Então, é sempre deixar ali 2 pedacinhos, por exemplo, se for uma carne, para ele chupar e você vai oferecendo ali, igual aqueles pratinhos que eu mandei para você, que eu mostrei para você, que esses aqui. Que aí a refeição dele vai ter essa carinha, tá? Aí, igual aqui do jantar, você vê que é um arrozinho bem papinha mesmo, bem molinho. A gente costuma falar que se você experimentou e conseguiu amassar com a língua lá no teto da boca, Do céu da boca. no céu da boca, aí deu branco na cabeça. É sinal que ele vai conseguir amassar com a gengiva. Então você vê que dá pra amassar colocando o alimento aqui no céu da boca, tá numa consistência legal. Então você vê que tá bem amassadinho. Então você vê que tem um jiloia, que pode ser berinjela, pode ser abobrinha, pode ser um couve-flor, tudo amassadinho, que aí você vai oferecendo separadamente para a criança. Então você vê que no máximo vão ser 2 colherzinhas de sobremesa, uma colherzinha de sobremesa para cada alimento. Então você vai ver que vai ser pouquinha comida, é bem pouquinho mesmo, que às vezes ele nem vai comer tudo e tá tudo bem, porque você vai estar dando a base para ele, que é o leite materno. E aí é momento de diversão, de conhecer, sem estresse, sem neura, tá? Que ele vai realmente Fazer uma bagunça. vai estar alimentado, não vai estar passando fome. É tudo essa questão. Deixa eu tá? te falar. Eu vi uma mãe postando, tipo, questão do ovo, né? Ela deu primeiro a clara. E aí esperou, tipo, os 2 dias pra ver se ela ia ter reação alérgica ou não. E depois ela deu a gema do ovo, tipo, também pra ver se ia ter. Mas aí eu separo, tipo, ou eu dou inteiro o ovo já? Você pode dar, até mesmo para ver se ele vai ter alguma reação. É tudo uma questão de experiência, né? Você pode dar a primeira clara, o jeitinho lá você vai amassar a clara, vai esperar 3 dias e vai ver se ele vai ter. Depois oferece a gema, espera 3 dias e se tá tudo certo, pode já oferecer os 2 juntos, tá? Aí é tranquilo. Porque o ovo, ele já saiu dessa questão de ser o vilão da história ali, enfim. Mas é bom tá vendo como que o bebê tá, porque como ele nunca comeu nada, nunca, enfim, é bom a gente ter essas cautelas ali e apresentando separadamente, depois a gente une o ovinho completo, que é maravilhoso, para ele ter também a questão dos nutrientes em si. Tá. Certo? Deixa eu ver aqui. Utensílios. É importante, tá? Colheres pequenas. Então, às vezes, pode ser até essas colherzinhas que tem em casa. Ou se você vê que ele tá bem agitado na hora da comida, assim, enfim, tenta comprar aquelas de silicone para não machucar a boquinha do bebê. Tentar evitar copos que venham ter canudo, enfim, para ele realmente, porque tem uns copos que só vira já sai, tipo, não precisa fazer ali muito esforço e o bebê acostumando com o copo mesmo para não ficar dependente de algum canudo, alguma mamadeira, enfim, para não atrapalhar a questão da parte óssea do rosto, para que mastigação, enfim, tentar sempre dar preferência a copos que não venham ter canudo, tá? E que aí eles vai oferecendo com água, enfim, essas Nossa, ainda bem que eu não coisas. comprei, porque eu já tava preparando aqui meu carrinho, já tá tudo pronto. Já tava um copo com canudo. Eu falei, é melhor, né? É porque aí ele vai ficar fazendo um movimento que vai atrapalhar a questão mesmo dessa parte que ainda está em desenvolvimento dele. Então, ou dá preferência para aqueles copos que não tem, é só um pedacinho assim, é só uma elevaçãozinha assim, ou copos que só na hora de virar ele for fazer uma sucção, já sai. Certo? Tá. E aí, pratinho normal de casa, não precisa também gastar rios de dinheiro com essas coisas, é só para você
se organizar mesmo, falar não colheres muito grandes para ele não se machucar, sempre colheres pequenininhas, de silicone, enfim, tentar evitar muita coisa de plástico também para ele, para não ter contaminação com as substâncias do plástico, sempre dê preferências para silicone, ou mesmo ali de inox ou ali de vidro, tá? E aí não tem segredo, é um pratinho, é uma colherzinha, um copinho que vai ser só para água, tá? Porque nesse momento ele não vai tomar nada de suco, nem que seja natural, nada de refrigerante, nada de nada. Só a água e o leite do bebê, tá? Porque antigamente começava-se com suco, mas por conta da frutose, né? E a gente precisa da fibra da fruta, a gente prefere dar a fruta hoje em dia, tá? Então, deixar o suco também ali para depois dos 2 anos, enfim, pra gente não ter problemas mesmo com a questão do excesso da frutose que tem no copo de suco. Tá? Mas já também tentar deixar para depois de 1 ano, enfim, até por conta mesmo que o trato gastrointestinal dele não tá muito suficiente maduro ali, enfim. Mas você vai ver que 1 ano já tá bem aí, passa rápido, aí depois vai poder chá, vai poder essas coisinhas ali mais comum do dia a dia. Combinado? Ó, você vê que é o corte da laranja, ou vai ser em rodela, ou cortado ao meio para ele conseguir pegar. Então é mais para ele também conseguir pegar e ele vai chupar e aí ele vai conseguir... Sem essa parte branca, né? Oi? Sem essa parte branca, essa capa branca da laranja. Aí é tudo. Aí se ele conseguir, ele vai... Que é uma fibra. Então se ele conseguir puxar a parte branca, vai junto, mas não tem problema nenhum. Então a parte dele vai ser ali 3 refeições. Ou pode ser 2 lanches e um almoço, ou do jeito que tá aqui, um almoço, um lanche e uma janta. E quando acordar o TT, na hora que ele quiser o TT, dá o mamar ali pra ele tranquilamente, porque isso vai ser a base dele também, não esquecer disso. Tipo assim, eu posso dar a mesma coisa que eu dei no jantar, né? Tipo, a mesma coisa que eu dei no almoço. Tipo, dei um purezinho com uma carninha, um feijãozinho e tal. Posso dar no jantar também. Isso mesmo, entendeu? É tranquilo. Vê que tá tudo certinho, tá bonitinho, pode dar. Até pra te ajudar também, quem, né, fazer comida toda hora. Haja paciência. Aí dá pra fazer um pouquinho a mais, deixa pra janta. E sempre respeitando ter todos os grupos alimentares. Então, ter um feijão, um grão de bico, uma lentilha, enfim... Sempre ter um grupo de leguminosas. Mesma coisa, sempre ter um grupo dos carboidratos, tubérculos no geral. Então, se não quer arroz nesse dia, cozinha uma mandioca que dá para o almoço, para janta, uma batata, um inhame, enfim. Mas tem que ter um grupo de carboidrato. Legumes, proteína. Aí você vê que aqui, ó, um alface cozido. Então, como eles não conseguem dar cru, você vai dar uma... É fazer uma tipo... que a gente fala. Como que fala? Que a gente comia bastante na farofa? Banana? Não. Não é rúcula, gente. Couve. Couve. É fazer tipo a couve. Isso. É bem isso. Você vai refogar ali rapidinho, porque elas vão murchar. E aí, tranquilo. Aí, porque como é cru essas coisas, que só precisa de uma mastigação e ele não tem dente ainda, aí vai dando essa refogada nas folhas no geral. Então dá pra ser rúcula, dá pra ser couve, dá pra ser alface. A folha que vocês tiverem em casa ali também é sempre higienizada. Não esqueça dessa parte. Outra dúvida. Que eu vou congelar como fala? Os caldinhos. Isso. Tem algum tempo específico que ele pode ficar congelado? Tipo, 1 semana? No congelador, conserva. Então, às vezes, fica até 30 dias. Mas vai ser difícil ficar todo esse tempo ali no congelador. Você vai ver que vai ser um consumo legal ali. Até mesmo para dar sabor. Então, às vezes, igual nessa papinha aqui, quer um saborzinho a mais, coloca um caldinho ali em cima, enfim. Então, você fica até 30 dias. Mas é bem difícil ali completar os 30, tá? Mas porque o congelador, ele conserva os nutrientes, enfim. Para adulto fica até 6 meses, então o congelador é a vida. Ô, Keninha, qualquer derivado do leite é só depois de 1 ano? Iogurte, creme de leite, tudo que é derivado? A gente esperar ali. Creme de leite deixa pra ter depois de 2 anos, né?
Porque tem receitas, né, com creme de leite. Aí é só depois de um ano. Aí quando vocês forem fazer receitinhas, é fazer com iogurte natural, enfim, porque o creme de leite tem um teor de gordura maior, né? Tá, salsinha e cebolinha pode? Salsinha, cebolinha. Eu falei pra Açafrão? tempero natural, pode, menos o sal, tá? Mas E aí vocês pimenta? podem brincar com os temperinhos naturais. Pimenta, acho que não pode, não. Pimenta natural. Pimenta. Não, gente, aí a gente tem que ter um senso. Não. Brincadeira. Essas coisas que, tipo, a gente também não aguenta com muita coisa e tentar evitar pro bebê. Então, essas pimentas, no geral, deixa, porque vocês vão pensar que ele tá descobrindo o mundo agora. E o organismo dele não tá ali 100% preparado. Então, coisinhas leves, sempre nada de exagero, né, na hora que for fazer a preparação dos temperos. Moderado, é só para dar sabor mesmo, ali um saborzinho. É lembrar que ele nunca teve contato com nada disso. Ele teve contato com leite, que é mais adocicado, por isso que eles dão muito certo com as frutas, porque elas são mais adocicadas e o leite tem esse saborzinho mais adocicado. Então, é cuidar na mão, viu, dona Karen? Oi? Cuidado na mão. Com o quê? Com os temperos. Ah, tá. É tudo muito leve. Tudo pleno. Outra dúvida. Pode perguntar. As frutas, tipo, nesse primeiro contato que ele vai ter, eu posso dar qualquer tipo de fruta? Tem alguma específica para dar no começo? Verdura também, tipo, qualquer tipo de verdura eu posso dar? Ou, tipo, tem alguns que não podem no começo? Qualquer tipo, tá? Qualquer tipo. Fruta, enfim, a gente fala de preferências para frutas da época, até mesmo para economizar, enfim, mas é qualquer tipo de fruta, de legumes, de verdura, enfim, que elas não têm uma predisposição para alergia e não tem BO enquanto a esses grupos alimentares. Então, aí o segredo é não ficar dando sempre o mesmo alimento, é ir variando, porque ele precisa conhecer e a gente precisa ter contato com vitaminas e nutrientes diferentes. Então, se deu, por exemplo, na semana banana, maçã, na outra semana você vai dar outro tipo de fruta, melancia, melão, enfim. Aí você vai sempre dar uma amassadinha, xinga, ou dar uma raspadinha nas frutas que dá para raspar e ir oferecendo ali para ele, tá? Mas não tem uma regra, tem que começar com a banana. Não, pode ir oferecendo ali tranquilamente. Isso é perguntar. Ô Keninha, fruta que tem mais problema de deglutição, tipo manga que tem fiapo, essas coisas pode dar normal ou sempre tem que rapar com a colher? Aí você vai rapar ali com a colherzinha, fazer tipo um purezinho da fruta mesmo. Ainda mais as que tem essas fiapinhas, até mesmo pra não parar. Então, como eu falei, sempre ou dar uma amassadinha, você vê que dá pra amassar e não fica nada muito em excesso, ou fazer ali com a colherzinha o purezinho mesmo da fruta. Então, é uma fruta que dá pra cozinhar. Então, uma pera, uma maçã, enfim, dá pra cozinhar e fazer o purezinho dela e oferecer pra criança. Mas sempre tem que cozinhar? Porque cozinhar, ela realça mais a frutose, não é? Dificuldade na hora que for rapar a fruta. Se você vê que tá muito difícil, cozinha que fica ali. Essas duas frutas, elas ficam legais cozidas. Mas você vê que tá conseguindo dar ela in natura, não tem problema também. Entendi. E aí vai vendo o que o Otto gosta mais também, qual que é. Que aí vai, querendo ou não, ele vai ter uma preferência maior por alguns alimentos e outros, enfim. Outros ele vai ficar mais assim, mas vai comer. Tem alguns que realmente depois de várias apresentações ele não vai gostar. Então é com o tempo. Tudo lá com o tempo, tem que ter paciência. E igual eu falei no começo, ele vai fazer careta para algumas coisas por conta de textura, sabores que ele nunca teve contato, mas não significa que ele não gostou. Ô Keninha, as proteínas é só depois que ele tiver dente para mastigar ou já pode dar? Já pode dar. E falhou. Já pode dar. Já? Não, Mas ela e qual que perguntou é da das mastigar proteínas. Não, é amassado. É tudo amassadinho. Você vai cozinhar. Mas ele vai engolir direto, né? Porque ele não... Eu lembro, a minha avó, né? A minha avó, ela ficou toda sem dente na boquinha dela, tadinha. Aí, a minha mãe, ela comprava essas carninhas, tipo, carninha moída mesmo, que é mais fácil pra amassar e ela fazia tudo papinha, tipo, carninha, ela comprava patinho pra ela.
porque patinho é bem mais, como fala, macio. Ficava um pouquinho ainda? Ficava. Mas ela conseguia amassar e aí ela conseguia fazer. Acho que deve ser a mesma coisa pro bebê, né? Porque o bebê o idoso quando fica muito idosinho assim, vira um bebê. Isso mesmo. Aí tudo que ela A ideia podia. de deixar alguns pedacinhos é mesmo para eles estimularem a região da mandíbula, mastigar. É importante dar uma mastigada. E essa questão de movimento ele vai aprendendo também. Então, por isso que vai ser um pouco amassado, assim, não vai ser totalmente batido ou líquido, porque ele precisa sentir e ele vai brincar na boca ali, porque é um trem diferente. Então, por isso que aí se for uma carninha ali, tentar cortar bem pequenininho para ficar tipo uma carne moída mesmo, e aí oferecendo para ele. Carne de panela pode? Carne de quê? De panela? Pode. Acho que é melhor dar tudo moído, Essa então, questão de primeiro. estar bem picadinho, bem pequenininho, igual nessa pegada aqui, ó, tá vendo? A carne moída, aqui tem um atumzinho, tá bem pequenininho, mas tem Peixe é uns molinho pedacinhos também, ali meu. que ele vai... Peixe também pode? Peixe é molinho. Pode, tilápia, aí tentar pegar esses peixes mais Magro. magros, menores, até mesmo para não ter o contato, a contaminação com mercúrio com peixes muito grandes. Então, peixe muito grande tem muito mercúrio, metais pesados. Então, sempre dá preferência ali para peixinhos mais magrinhos mesmo, que geralmente vai ser uma tilápia da vida. Tá, então eu posso deixar congeladinho, tipo o feijãozinho, o arrozinho, porque o que eu pretendo fazer só na hora? É a verdura, né, que eu quero dar a verdura fresca pra ele, e a carninha. O restante, tipo o feijão, o arrozinho e o caldinho, eu pretendo já congelar tudo já na cumbuquinha, porque como ele vai comer bem pouquinho, então só aquele do gelinho, acho que cada um já dá pra ele. Sim. Aí eu posso já deixar tudo Pode. isso congeladinho, mas aí eu descongelo natural na panelinha ou posso descongelar no micro-ondas? Aí você tentar fazer na panelinha, até mesmo para a gente não ter esse contato com as substâncias, as ondas sonoras lá que faz mal do micro-ondas. Aí tenta, ou você tira um dia antes e coloca lá na geladeira para descongelar, ou em banho-maria mesmo na água, tá? É só esses primeiros meses, aí depois você pode descongelar no micro-ondas. Tá. Tá? Porque como é tudo muito novo, enfim, a gente tentar dar um mínimo de contato com substâncias tóxicas, enfim, qualquer coisa ali que pode atrapalhar o organismo dele. Tá? Você vê que a introdução, ela é mais dificultosa ali em questão, porque é alimento normal. São só aqueles alimentos mesmo que não pode dar, mas o resto pode dar tudo. E insistindo ali no processo, que é cansativo, exige muito da mãe e da rede ali familiar, porque é uma atenção, é realmente você tá preparando o seu filho ali para ter o contato com a comida. Então, vai muito mais da questão do cansaço, enfim, mas é tranquilo, é realmente não ter uma pressão, eu preciso fazer isso, tornar esse momento ali angustiante, enfim, igual eu falei no começo, é tentar deixar o mais leve possível, o mais natural possível esse momento ali, na hora que ele for comer, tentar... Do jeito que eu tô aqui, tão animada para esse momento dele. Bom, né? Isso. Nossa, eu acho que era o momento que eu mais queria, assim, de poder fazer essas comidinhas pra ele se deliciar, pegar, esfregar tudo, sabe? Conhecer. Imagina, você tá apresentando algo pra uma pessoa que não conhece nada. É muito prazeroso. Quem que fala que isso não é, gente? Tem muita mãe que faz isso no estresse, então para a criança acaba sendo um momento de estresse também. Então é bom que você já tá toda animada, enfim, porque tem mãe que não gosta e aí vai parte para as papinhas prontas, aquelas do mercado. Falei, gente, não faça isso, faz tudo natural, bonitinho e tornar esse momento alegre, feliz. Pro outro falar, nossa, tá chegando a hora de comer. Isso acontece muito. A gente pensa que não, mas a criança ela absorve muita coisa. Então, na refeição, ser momentos de alegria, de felicidade, tudo junto. Não esquece de conversar com ele, mostrando o alimento. Esse aqui é cenoura, esse aqui é o mamão.
conversando com ele. É legal nesse começo dar, tipo, coisas que são mais coloridas pra ele, tipo, que tem mais cor, pra ele já ir reconhecendo. Com certeza, com certeza. Keninha. Tudo é um estímulo para ele, né? Então, né, tudo que ele tiver contato ali vai estimulando, principalmente na alimentação, cores que vão ser vibrantes ali, que acaba chamando atenção o corante da beterraba. Então, às vezes, fazer um caldinho de beterraba ali, misturar no feijão, enfim, tudo vai. Aí você vai se encontrando também na cozinha. Porque aí eu vou montar certinho para você ter uma noção. Os tubérculos no geral, enfim, vai ser um planinho alimentar, mas que não vai ter quantidade. É só mesmo para você saber o que vai, o que dá para colocar, enfim, pra gente trabalhando ali essa questão de você se habituando e depois também você vai se encontrando. Hoje eu vou fazer tal purezinho de tal coisa. E aí, às vezes dá pra fazer uma misturinha também, cenoura, com purezinho de couve, Ai, fugiu, couve-flor. Aí dá pra fazer nessas misturinhas também, mas fazendo outros legumes, enfim, também. Até pra ir mudando o saborzinho, enfim, trabalhando uma questãozinha pra ele não enjoar também. Que vai enjoar. Pode dar casca de fruta, tipo casca de pera, de maçã pra ele? Ou tem que tirar a casca sempre? Não precisa tirar sempre, mas é igual falando pra Mel, é sempre estar observando, né? Vocês nunca deixar o bebê sozinho ali comendo, porque ou ele vai ter um reflexo de gag, ou ele pode engasgar realmente. Mas como a casquinha ela é bem fininha e às vezes ele não vai conseguir ou morder tudo, ou na hora que você for amassar, ela vai amassar junto também, pode ir tranquilo. Tá. Ai, Vocês verem que a casca é muito grossa também, que nem a gente consegue engolir, aí não dá, tá, gente? É uma questão de ter essa sensibilidade. Se nós adultos não conseguimos, o bebê também não vai. Semente, essas coisas, enfim, não ofertar também. Mas a polpa. E água? Pode. Ela falou. No Você copo? chegou atrasada da consulta, viu, dona Karen Baiane? Eu tava ocupada, resolvendo outro B.O. Mas eu vou falar pra ela. Água pode. Então. Água pode porque vai começar esses novos alimentos, então não precisa. E chá? Não. Não? Não. Só Só água. água. Água e teto. Tá bom. Nem leite. E coca, brincadeira. Líquido da vida dele. E coca. Não é brincadeira. Não faz isso não, não faz isso com a Nutri não. Ai, gente, eu quero logo. Nem Coca Zero, eu sei que vocês amam Coca. Não. Isso é importante. Vocês vão ser exemplos da vida do outro. Ouviu, Camarquez? Nada de brigadeiro, tá? Tenta fazer escondido. Agora é a fase do escondidinho. Mas vocês vão notar que como vocês não vão oferecer, ele só vai ficar querendo brincar, mas se não oferecer agora, ele não vai ser uma preferência dele. Então, às vezes, não precisa ser escondido. Mas eu sempre falo, o exemplo arrasta. Então, às vezes, ele vai estar numa fase maior e falar assim, por que eles podem e eu não posso? Então, é realmente colocar isso na balança. Porque quando ele estiver maiorzinho, que ele vai começar a questionar. Por que vocês podem a coca e eu não posso a coca? Por que eu posso o doce e vocês não podem o doce? Então, realmente, vocês vão ser exemplos de tudo. Igual eu falo aqui da minha sobrinha, né? A sobrinha do Celso, ela não come nada. Mas também os pais dela também não comem nada. Então, aí ela fala, por que eu tenho que comer e os meus pais não comem? Então, não cai, né? Não encaixa, né? Então, aí, realmente, como você já come de tudo, isso vai facilitar muito. Porque ele vai ver que a comida dele praticamente é a mesma de vocês. E tem que ser a mesma, vai mudar só a questão de um que vai ter sal e outro não vai ter sal. Entendeu? Eu acho que até agora, né? Que é a mesma Tipo, comida, não fazendo pra ele, tipo, a gente vai pegar mais esse hábito, né? Do comer saudável. Porque ele vai ter que comer saudável, então pra que eu vou fazer outra comida se ele já tá comendo? Então não tem nem lógica. e vai ser mais trabalho, né? Não, vamos fazer a comida dele congelar nas forminhas de gelo, porque nós vamos comer comida sem sal, não. A gente já passou dessa Não, fase. mas é isso que eu tô falando. A gente vai comer a mesma que a dele, Não, só que como separar, entendeu? Entendi. É só fazer igual a dele, aí Querem isso é comer ele bom, não pô. tumultua, querem, Klein. Vai
ficar pondo muito sal, né? Só dissimula. E aí até vocês mesmos vão querer comendo sal. A família vai entrando na vibe, gente. Não, a gente já come já com menos sal. Tipo, tanto é que a Cris achava meu arroz sem sal. E aí você vai ver que depois de um ano, como é pouco sal, aí já pode comer a mesma comida. Então, é só nesses primeiros meses, enfim, que é bom que vocês comem bem, né? Isso é, nossa, é meio caminho andado, gente, porque quando os pais não comem nada dessas coisas, é uma tortura para os dois lados, para a criança e para os pais, porque aí eles não gostam e tem que preparar um alimento que eles não suportam para dar por filho. Então, Olha, mas uma coisa que eu não suporto é fígado. mas essas Mas coisas eu gosto. assim, né? É, o Kelmer gosta, então eu faço porque ele gosta, mas eu não como, ele come. Então, pra Mas eu satisfazer gosto. o meu lindo, né, eu tenho que fazer. Aí às vezes o outro vai gostar também, aí você vai ter que fazer pra todo mundo. Mas daqui a pouco você tá comendo. Você vai fazer Nossa, filho não, mais suporto nem o gostoso que cheiro. você come também. É, realmente, as vísceras eu também não curto tanto, tá? Mas é bom, É né? gosto. Quem gosta. Acho que a introdução é eu que vou ter que fazer. Outra coisa, posição na hora de sentar. Precisa estar retinho, bonitinho. O cadeirão dele tem apoio pro pé ou não? O pé dele fica sambando. Não, tem apoio. Perfeito. Aqui, ó, Aí vou te sempre mostrar. tá de frente com ele. Ela, cadê? Como que eu vi aqui, gente? Achei. Ela tá fechada agora, né? Mas aí ela tem o apoio aqui do pezinho, ela fica um pouquinho mais deitada. Ela tem 7 posições pra ficar esse aqui. Aí Ela ela... sempre vai deixar ele o mais retinho possível, tá? Uhum. Retinho, aí quando for dar a comida sempre de frente, pra ele não ficar virando de lado e ter o acontecimento de gasgar, enfim, é sempre de frente com ele, olhando no olho, conversando, pra ele ter esse contato também ali na hora do almoço, do lanche, da janta, enfim. E quando ele estiver maiorzinho, evitar de ficar dando comida na frente de alguma tela, ou ele correndo, criar esse hábito dele estar sempre sentadinho, bonitinho pra comer. E, enfim, a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Igual eu falo, é realmente, igual eu falei lá no começo, ser realmente algo leve, de verdade. Algo que realmente os dois lados vão curtir. Fala, não, estamos começando. Eu sei que você tá curtindo já, né? Eu tô amando ser mãe. Eu falo pra todo mundo, que acho que essa é a melhor fase que eu tô vivendo. Eu tô amando ser mãe do Otto. Não sei se é porque ele é muito tranquilo, muito simpático, mas eu tô assim, emocionada. é muito delicioso, sabe? Tipo, eu falo até pra Querinha, né? Eu falei, eu acho que eu tenho que falar disso na internet, porque muita gente me colocou medo, falando, a maternidade é isso, a maternidade é aquilo, você não vai dormir, você não vai ter tempo, que não sei o quê. E É o que mais acontece, é o terrorismo, né? eu tinha medo até de amamentar. Eu amo essa área da nutrição. Eu fico emocionada de verdade, porque tem mãe que não tem essa disposição de cuidar da saúde do filho, enfim, eu também acho que eu tô de TP. Eu vou chorar também. Realmente é muito lindo ver sua dedicação. E realmente você tá fazendo pra vida do Otto. É pra realmente ele ser um ser humano saudável e conseguir comer de tudo. Então é muito lindo, porque eu pego mãe com tanta dificuldade nessa fase que eu mesmo vou me preparando psicologicamente, porque tem mãe que acha isso muito, muito, muito difícil. Então é muito bom você estar assim, disposta a fazer as coisinhas pro Otto, porque realmente é um divisor de águas pro seu filho. Ele vai realmente... Ele tendo uma alimentação boa, ele vai levar pra vida tudo com muito mais facilidade. Então, continua assim, Mel. Tô muito orgulhosa de você, de verdade. Obrigada. Mas é o que eu falo, tipo, as pessoas estão colocando hoje a maternidade como um fardo. E, gente, não é um fardo, é um fardo do jeito que ela tá levando, né? Porque se você quiser... Tipo, ser leve, vai ser leve. Tipo, igual hoje a mulher falou, olha, eu vejo o Otto, tipo, a sua gestação foi boa, você é muito calmo, então tudo isso ele vai pegando pra ele e você vê que o Otto não chora. É verdade. Ele não chora, ele é leve também. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Eu acho que vai surgir durante
tipo assim, agora que eu vou começar a fazer mesmo. Tipo, pegar a mão na massa, fazer. Outra coisa, rapidão. Eu até salvei uma receitinha de um iogurte natural. Tipo, é natural mesmo. Tipo, é com a fruta. Tipo, um moranguinho com água, um moranguinho congelado com água. É tudo natural. Tipo, não tem nada de. Isso pode fazer. Não agora, mas pode fazer pra ele. Mas mesmo que você for ver que é algo super natural mesmo, e aí que é da fruta, enfim, você pode ter dando agora também, não tem problema. Porque é mais geladinho, agora que ele tá tendo o dentinho nascendo, então, tipo, eu vi que o gelado ajuda, né? Meu filho. Ai, príncipe! Falha, eu tô doido pra comer, eu quero comer tudo já, mas a minha mãe não me deu nada ainda. Água mesmo, tipo, eu tô bebendo água, ele já quer pegar água, o que eu faço? Eu não dou a água, mas o copo que é geladinho, eu encosto aqui nele, ele fica doido pra beber. Tadinho, dá até dó. Agora ele já vai estar bebendo água, esse de boa, porque ainda ele tá super hidratado ainda com o seu leite. O leite, ele tem esse poder de tudo, então ele só vai começar a tomar água porque ele vai introduzir os outros alimentos. E aí vai ter uma necessidade maior de hidratação. Tá. Tá? Lembrando que é a água e o TT e pronto, nada mais. Por enquanto, tá? Tá. E aí quando ele entrar no 7º mês, a gente vai introduzir mais uma refeição. Ele vai estar com 3 por enquanto, né? Aí a gente vai introduzir mais uma. E aí, consequentemente, cada mês que passar, o TT vai ficando mais só de mesmo emocional, né? Vamos dizer assim. Mas ele é a primeira fonte. Tá. Tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Vai começar, filho. Aí você vai colocando ele no cadeirão até o dia 19 pra ele não achar esse ambiente estranho, tá? Tá bom. Não, a primeira vez que eu coloquei, você viu a alegria dele? Parecia que ele já fazia parte ali do cadeirão. Eu falei, gente. Mas isso é bom, ele vai ser tranquilo, graças a Deus. Já é, né? Nossa. Não, a Cris que vê ele por vídeo fala, Querinha, ele é muito tranquilo. Fico impressionada. Mas é mesmo, eu sou apaixonada no Otto, gente. Fala, olha, eu já tô Gordinho. gordinho, agora eu vou ficar mais ainda gordinho. Aí, aí você fazendo acompanhamento com o pediatra pra ele ver a questão do peso, da curva lá, se ele tá dentro, tá? Tá bom. Pra ir controlando também o peso dele. Tem alguma dúvida, amor? Não. Nenhuma. Não, eu vou assistir tudo de novo aí. As dúvidas vão surgindo no dia a dia. Aí você pode ir me mandando, tá? Eu vou montar ali pra você a base do que for colocando, mas é o que a gente falou na consulta, tá? Ter os grupos alimentares importantes pro bebê. Tá. Mas eu vou mandar lá certinho, com alguns lanchinhos, enfim, às vezes umas receitinhas diferentes também a gente pode ir incluindo aqui. Tá bom. Tá? Combinado? Combinado. Nenhuma dúvida a mais? Nenhuma dúvida mais. Eu vou te mandar esses videozinhos que eu salvei. Que eu salvei um monte de receitinha, assim, tipo, pra fazer. Não sei se pode, mas é tudo natural. Que eu Vai salvei. mandando, eu vou vendo. Tá. Eu te mando no Instagram. Mel na cozinha, né, Mel? Ai, eu não melhor. Dia 19 também aí, gente. Vamos que vamos. Não pode dar antes? Brincadeira. Já esperou todo esse tempo. Fala, ai, mas é que eu quero comer logo. Mas eu vou esperar até dia 19. Dia 19 também aí, ó. 9 dias, mulher. Parece que é uma eternidade. Mas eu vou esperar. E vai ser muito gostoso. Eu sei que essa fase eu vou levar super natural, ele também, ele vai comer de tudo, então vai ser, acho que a fase mais saborosa, mais, assim, alegre. Você fala, nossa, ele come brócolis, come. Ele come. Come giló? Come giló também. A mãe não come giló? Não come, mas Ele o Otto tem come. 2 anos. Agora, o suco dele é whey protein. É sério? Sério. Aí minha prima falou, Kênia, pode? Eu falei, pode, só não dá exagero, né? Mas é melhor que um leite com Todd, é melhor que alguma coisa ali, enfim. Aí ela tava dando aqueles Pro da vida, sabe? Aham. Eu falei, é melhor
maior do que todinho. Ah, então, tipo, mas depois de 2 anos que pode dar o whey pra Depois de ele. 2 anos. Ele vai virar marombeiro junto com o pai, né? Isso, mãe. Tá, ah, então vai ficar mais caro o whey agora. A tendência é que eu posso tomar mais whey protein. Nossa, mas amei. Amei saber tudo isso. Feliz. É, Eu falo pra Celso, essa é uma área que tem um lugarzinho no meu coração, assim, um espaço enorme. Eu amo essa fase da vida. nossa, é o que tá tendo mais agora, né? Você vai ver. Oi? É o que tá tendo mais agora, que o pessoal agora que tá descobrindo, tipo, eu vejo um monte de gente, tipo, de mãe que eu sigo, né? Que elas começaram, tipo, a introdução alimentar, tipo, tiveram um acompanhamento de alguém nessa introdução. Antes não tinha, né, esse conhecimento. Você vê que antes o pessoal dava comida pra criança com 3 meses. Então, hoje em dia tem muita mais informação. Graças a Deus por isso. Mas é uma área ainda que, querendo ou não, não é muito forte, principalmente aqui em Cuiabá. Então, você vê que tem poucas nutricionistas materno-infantil, porque a maioria da galera fala, ai, meu filho, eu comi isso, meu filho vai comer isso. Então, agora que tá adquirindo ali mais interesse. Mas é uma área que ainda é um pouco fraquinha no mercado, infelizmente. Uhum. E é o que tem que ter mais, né? O mais, né? Que determina tudo na vida. Eu mesma, eu falo por mim mesma, tipo, eu não como quase nada, tipo, de verdura, assim, tipo, tudo que é amargo, pra mim, meu paladar não aceita ainda, né? Então, assim, agora tudo que o Otto for comer, eu vou introduzindo em mim também, tipo, fazer a introdução junto com ele. Você vê que não curtiu tanto, deixa para experimentar de novo. É uma introdução também. Eu faço muita introdução com muito adulto. Faz parte da vida. Ai, Certo? mas certo, amei tudo, saber tudo. Tinha muita coisa que eu não sabia, né? E conforme eu falei, tipo, conforme eu for indo, eu vou adquirindo as dúvidas e vou te Você vai perguntando. me mandando, tô aqui à disposição, tá? Então, porque realmente vai vir. Ah, responde isso, que responde aquilo. Aí você vai me mandando, ou vai anotando e vai me mandando. Uhum, Mas tô aqui à disposição, combinado? combinado. Dá tchau, filho. gente. Beijo no core. Tchau, beijo. Obrigada. Beijo.